E nós vamos agora ao capítulo 3, Teoria Social do Discurso. Fairclough destaca aqui que um dos objetivos dele é reunir a análise de discurso orientada linguisticamente e o pensamento social e político relevante para o discurso e a linguagem na forma de um quadro teórico que será adequado para o uso na pesquisa científica social e, especificamente, no estudo da mudança social. Então, nós temos aqui análise de discurso orientada linguisticamente e um pensamento social e político. Ao usar o termo discurso, Fairclough considera o uso de linguagem como uma forma de prática social e não como uma atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais. Então nós podemos perceber aqui uma diferença, né, da posição dele, né, do discurso como sendo fala, mas não a fala de Saussure, né? A fala de Saussure seria uma fala individual. A fala aqui para Fairclough, né, é justamente uma prática social. Então, o discurso é um modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um modo de representação. Esse discurso, né, ele sofre as implicações da estrutura social no sentido mais amplo e em todos os níveis, pela classe ou por outras relações sociais em um nível societário, pelas relações específicas em instituições particulares como o direito ou a educação, por sistemas de classificação, por várias normas e convenções, tanto de natureza discursiva como não discursiva. Os eventos discursivos específicos variam em sua determinação estrutural, segundo o domínio social particular ou o quadro institucional em que são gerados. É como se fosse basicamente aqui, pessoal, a formação discursiva que nós vimos na aula anterior. Então esse discurso ele é socialmente constitutivo. Ele é uma prática e não apenas a representação do mundo. Ele constitui e é constituído pelo mundo. Ele contribui para a construção, né, das identidades sociais, das posições de sujeito, contribui para construir as relações sociais entre as pessoas. É importante que essa relação entre discurso e estrutura social seja considerada como dialética, para evitar os erros de ênfase indevida. Ou seja, o discurso ele constitui a estrutura social, né? Mas ele também é constituído por ela. Então não há aqui uma relação mecânica, né? Um constitui o outro, sendo de apenas um caminho. Pois bem, mas vai ser o discurso como prática política e ideológica, né, que vai ser o centro das preocupações deste livro. O discurso como prática política estabelece, mantém e transforma as relações de poder e as entidades coletivas, entre as quais existem relações de poder. O discurso como prática ideológica constitui, neutraliza, mantém e transforma os significados do mundo de posições diversas nas relações de poder. A prática discursiva vai se manifestar em forma linguística, né, em textos. Não se pode nem reconstruir o processo de produção, nem explicar o processo de interpretação simplesmente por referência aos textos. Os textos são traços, né? É proposta aqui a concepção tridimensional do discurso. Há uma tentativa de reunir três tradições analíticas, cada uma das quais é indispensável na análise de discurso. Nós temos a análise textual e linguística, detalhada na linguística, a tradição macrosociológica de análise da prática social em relação às estruturas sociais, e a tradição interpretativa ou microsociológica de considerar a prática social como alguma coisa que as pessoas produzem ativamente e entendem com base em procedimentos de senso comum partilhados. Então, pessoal, nós temos aqui no âmbito das práticas sociais, práticas discursivas existentes, né? Então, as práticas discursivas, elas estão inseridas nas práticas sociais. E, é claro, essas práticas discursivas são também permeadas de relações de poder e ordens do discurso, né? O que pode ser dito, quem pode dizer. E tudo isso é materializado em textos. Então,
O texto ele é uma prática discursiva e também uma prática social. As abordagens críticas da análise de discurso defendem que os signos são socialmente motivados, isto é, há razões sociais para combinar significantes particulares a significados particulares. Logo, nós temos aqui um ponto de vista contrário, né, ao que Saussure nos trouxe na tradição linguística. A análise textual pode ser organizada em 4 itens: vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual. O vocabulário trata principalmente das palavras individuais, a gramática das palavras combinadas em orações e frases. A coesão trata da ligação entre orações e frases, e a estrutura textual trata das propriedades organizacionais de larga escala dos textos. Toda oração é multifuncional, e assim, toda oração é uma combinação de significados ideacionais, interpessoais e textuais. A prática discursiva envolve processos de produção, distribuição e consumo textual, e a natureza desses processos varia entre diferentes tipos de discurso de acordo com fatores sociais. Por exemplo, os textos são produzidos de formas particulares em contextos sociais específicos. Um artigo de jornal é produzido mediante rotinas complexas de natureza coletiva por um grupo cujos membros estão envolvidos variavelmente em seus diferentes estágios de produção. Os textos também são consumidos diferentemente em contextos sociais diversos. Os textos apresentam resultados variáveis de natureza extradiscursiva, como também discursiva. Alguns conduzem a guerras ou à destruição de armas nucleares. Outros levam as pessoas a perder o emprego ou mesmo a obtê-lo. Outros ainda modificam as atitudes, as crenças ou as práticas das pessoas. Os processos de produção e interpretação são socialmente restringidos no sentido duplo, né? Então a gente tem no processo de produção os recursos que estão disponíveis, né, para a produção desse texto, estruturas sociais efetivamente interiorizadas, como normas, convenções, como também as ordens de discurso. Tudo isso acaba influenciando a produção textual. A natureza específica da prática social da qual esse texto faz parte determina os elementos dos recursos dos membros a que se recorre e como a eles se recorre. E no que diz respeito ao contexto da situação, né, ela tem uma relação direta com a leitura da situação. Ou seja, quando a gente fala que o contexto, né, ele é importante para a compreensão de um texto, obviamente a gente se volta aqui para o leitor, né, para o modelo que ele tem em mente daquele contexto. Então, o contexto em si, ele não é determinante para a compreensão de um texto. O que vai ser considerado é como o leitor interpreta aquele contexto. O texto só faz sentido para alguém que nele vê sentido, alguém que é capaz de inferir as relações de sentido na ausência de marcadores explícitos. Intertextualidade é basicamente a propriedade que tem os textos de serem cheios de fragmentos de outros textos, que podem ser delimitados explicitamente ou mesclados, e o que o texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente e assim por diante. Então nós podemos ter a intertextualidade explícita, né, aquela que já está mostrada, né, verbalmente. Essa seria a intertextualidade explícita, né, ou manifesta, em que no discurso se recorre explicitamente a outros textos específicos, e teríamos também um conceito importante de interdiscursividade, ou intertextualidade constitutiva. Esse conceito estende a intertextualidade em direção ao princípio da primazia da ordem de discurso que foi discutido anteriormente. A gente vê, por exemplo, né, a interdiscursividade em paráfrases, quando a gente conta com as nossas próprias palavras, né, aquilo que nós vimos em outros textos. As paródias também dizem respeito à interdiscursividade. A gente pode ter, por exemplo, né, o discurso político, né, sendo inserido no discurso jornalístico, o discurso religioso se inserido no discurso econômico, né? Então nós temos aqui também essa perspectiva da interdiscursividade. Então nós teremos aqui também essa perspectiva da interdiscursividade.
Depois, Fairclough discute aqui o conceito de discurso em relação à ideologia e ao poder. Ele se utiliza de Louis Althusser, que forneceu as bases teóricas para esse debate. A ideologia aqui tem uma existência material nas práticas das instituições, o que abre caminho para investigar as práticas discursivas como formas materiais de ideologia. A ideologia interpela os sujeitos, conduz à concepção de que um dos mais significativos efeitos ideológicos que os linguistas ignoram no discurso é a constituição dos sujeitos. As ideologias são significações da realidade, que são construídas em várias dimensões das formas das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de dominação. Essas ideologias embutidas nas práticas discursivas são muito eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de senso comum. Mas a ênfase aqui, de Fairclough, não recai nessas práticas naturalizadas, mas sim na luta ideológica como dimensão da prática discursiva. Uma luta para remoldar as práticas discursivas e as ideologias nelas construídas no contexto da reestruturação ou da transformação das relações de dominação. Embora seja verdade que as formas e o conteúdo dos textos trazem traços da ideologia, não é possível ler as ideologias nos textos. Isso porque os sentidos são produzidos por meio de interpretações dos textos, e os textos estão abertos a diversas interpretações que podem diferir em sua importância ideológica, e porque os processos ideológicos pertencem aos discursos como eventos sociais completos. Ou seja, pessoal, nós temos aqui uma relação entre as pessoas e não apenas uma relação entre textos. Então a ideia é a de que a ideologia esteja localizada tanto nas estruturas como nas condições para os eventos atuais e nos próprios eventos quando eles reproduzem e transformam as estruturas condicionadoras. Não se deve pressupor que as pessoas têm consciência das dimensões ideológicas da sua própria prática. Por quê? Porque essas ideologias construídas, pessoal, elas podem ser mais ou menos naturalizadas. É como se fossem ideias automatizadas. E as pessoas podem achar difícil compreender que as suas próprias práticas poderiam ter investimentos ideológicos específicos. Essa é uma das razões que Fairclough nos traz, pessoal, para defender uma modalidade de educação linguística que enfatize a consciência crítica dos processos ideológicos no discurso, para que essas pessoas possam se tornar mais conscientes de sua própria prática e mais críticas dos discursos investidos ideologicamente a que elas são submetidas. Outro conceito importante trabalhado aqui por Fairclough é o conceito de hegemonia. Hegemonia é o poder sobre a sociedade como um todo de uma das classes economicamente definidas como fundamentais, em aliança com outras forças sociais, mas nunca atingido senão parcial e temporariamente, como um equilíbrio instável. Então, para se entender a hegemonia, é importante a gente ter em mente a construção de alianças. E é justamente por meio dessas alianças é que essa hegemonia acaba se sobrepondo. A maior parte do discurso se sustenta na luta hegemônica em instituições particulares, como a família, escolas, tribunais de justiça, e não em nível da política nacional. Os protagonistas não são classes ou forças políticas ligadas de forma relativamente direta a classes ou a blocos, mas são professores e alunos, a polícia e o público, ou mulheres e homens. O foco aqui, pessoal, desse livro é a mudança discursiva em relação à mudança social e cultural. A mudança envolve formas de transgressão, o cruzamento de fronteiras, e a análise de discurso proposta aqui é vista como um poderoso recurso para estudar as dimensões discursivas da mudança social e cultural. E nós finalizamos aqui a análise deste capítulo. Na próxima aula, nós vamos abordar a intertextualidade. Bons estudos a todos e até a próxima.